Olá, pessoal! Então, voltamos aqui com as nossas correções de atividades. Agora, nós vamos fazer as atividades do dia 29. Nós vamos corrigir as atividades do dia 29 de outubro, tá bom? Então, deixa eu colocar essas folhas aqui de lado. Eu imprimi de uma forma diferente, porque senão não ia dar pra ver nas folhinhas que eu tinha mandado pra vocês, tá? Não ia dar pra ver no vídeo, tá? Até eu achei, assim, a resolução bem ruim, assim, das folhas. E quem tiver... quem teve dificuldade para fazer essas atividades, pode me pedir ali no Class, que eu mando novamente nesse formato maior, tá? Porque não ficou boa mesmo a resolução, a nitidez das atividades que eu mandei no dia 29, tá? Então, olha só. Na primeira folha de atividades, vocês tinham que estimar e completar com uma unidade de medida adequada, metro ou centímetro. Então, vamos ver. O prédio em que moro tem 25 quê? Metros ou centímetros? Metros, né? De altura, né? Não tem como ser centímetros, nós não caberíamos dentro, né? O carro de Augusto tem 4 o quê? Metros também, né? De comprimento. O palmo de Larissa mede 15 o quê? Centímetros, né? A não ser que a Larissa fosse um gigante, né? E mesmo assim, não sei, né? De comprimento. Então, 15 centímetros de comprimento. De meu gato tem 20 centímetros de altura. E agora, estime as medidas e complete com mais de ou menos de. Então, o comprimento da minha perna mede menos de, né? 1 metro. A altura da sala de aula mede mais de 1 metro. A largura do meu livro mede menos de 1 metro. Agora, estime a medida da altura indicada em cada figura e depois ligue as figuras às medidas correspondentes. Então, a altura deste mocinho aqui, ele tem 80 centímetros, 20 centímetros ou 2 metros? Acho que é 2 metros, né? É a mesma medida do muro. 80 centímetros só, né, se ele fosse bem baixinho, né, e mesmo assim, né, 80 centímetros é muito baixo. E 20 centímetros também não corresponde à altura de uma pessoa. Agora aqui, a mesa, quanta tem de altura uma mesa, mais ou menos? 80 centímetros, porque o 20 centímetros é aqui, ó, o vasinho, né, então essas são as medidas. Depois, vocês tinham aqui uma atividade que eu até tirei fora, que era de compartilhar com os colegas e ver as respostas que eles colocaram, mas como a gente ainda tá em isolamento social, não tem como isso acontecer. Então, eu até cortei fora aqui na hora da correção, nem incluí essa atividade, tá? Porque não tinha como ser feito e eu cometi o equívoco de mandar junto essa atividade, tá? Agora, complete. Então, vamos ver o que está pedindo para completar. 1,50 m são 100 centímetros mais 50 centímetros e são igual a 150 centímetros. 1,40 m são 1 metro é quanto? É 100 centímetros, né? Mais 40 centímetros e é igual a 140 centímetros. Depois, 270 centímetros são o quê? 200 centímetros mais 70 centímetros, que é a mesma coisa que 2 metros e 70 centímetros, né? 653 centímetros são
600 centímetros mais 53 centímetros. Isso é igual a 6 metros e 53 centímetros. E 728 centímetros são 700 centímetros mais 28 centímetros. Isso equivale a quantos metros? 700 centímetros são 7 metros e 28 ainda não é 1 metro, então repete o 28 centímetros, né? Observe a ilustração e calcule. A Inês tem 1,80 m e o Hugo tem 1,65 m. Quantos centímetros mede o Hugo? Então, como a gente poderia fazer? 1 metro é igual a 100 centímetros, porque está pedindo quantos centímetros mede o Hugo. 1 metro igual a 100 centímetros mais 65 centímetros e igual a 165 centímetros. Quem já sabe de cara, já pode pôr direto a resposta, não precisa nem fazer o cálculo. Mas o Hugo, ele não mede isso aqui, né? Porque como vocês podem ver na ilustração, esta medida aqui é somado ao comprimento, à altura do lugar onde eles estão. Então, essa medida aqui é a altura deles, mais a medida da altura que tem essa plataforma onde eles estão, esse lugar onde eles estão, que mede 25 centímetros. Então, ele tem 165 centímetros menos os 25 centímetros que tinha aqui, da alturinha aqui desse lugar onde eles estão. Então, vai ser igual a 140 centímetros. Eles nem são tão altos assim, né? Então, 140 centímetros. Tá? Mede o Hugo. Completa ali. Agora, quantos centímetros mede a Inês? Então, a Inês tem 1,80 m. É igual, então, a 100 centímetros mais 80 centímetros, que é igual a 180 centímetros, né? 180 centímetros menos os 25 centímetros da plataforma onde ela está é igual a 155. Então, 155 centímetros é o que mede a Inês. Agora aqui, Helena fez uma lista de materiais que precisará comprar para fazer algumas fantasias. Vamos ver. 300 centímetros de fita dourada, 150 centímetros de fita rosa, 150 centímetros de fita verde e 1 metro de fita laranja. Ao todo, quantos metros de fita Helena precisará comprar? Então, vamos pensar. Está pedindo quantos metros? E todas essas medidas, exceto a última, está em centímetros. Então, como a gente poderia fazer essa conta? Ou a gente transforma todas essas unidades em centímetros e calcula, ou em metros e calcula. Então, como está pedindo em metros, vamos transformar em metros. Primeiro, nós vamos calcular o que está em centímetros, tá? Para facilitar, tá bom? Então, vamos pensar o que está em centímetro. A fita dourada, 300 centímetros, mais os 150 centímetros da fita rosa, mais 150 centímetros da fita verde. Isso vai ser igual a 600 centímetros. E 600 centímetros transformados em metros seriam 100 metros, 6 metros, né? Porque 100 centímetros é igual a 1 metro, 600 centímetros é igual a 6 metros. Então, 6 metros
mais a fita laranja, mais 1 metro de fita laranja, é igual a 7 metros. Helena precisará comprar 7 metros de fita. Aqui tá errado, né? Diz fio, mas é fita, né? A próxima atividade refere-se a quilômetros, como vocês viram lá na explicação, né? 1 quilômetro é representado por 1 km e 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, preciso de 1000 metros para ter 1 quilômetro, né? A Renata, ela pratica exercícios na academia. Ela caminha 700 metros e corre 300 metros na esteira. Então, 700 mais 300 é igual a 1000 metros, né? Renata, na esteira, percorre 1000 metros ou 1 quilômetro. Renata repete esse exercício 5 vezes. Quantos quilômetros ela percorre ao todo nesse treino? Então, 5 vezes 1000, 5 vezes, na verdade é 1, né, pessoal? Não é 1000, é 1 quilômetro. Ela percorre 1 quilômetro na esteira, então 1 quilômetro é igual a 5 quilômetros. Por quê? Porque a pergunta pedia em quilômetros e eu me enganei, eu coloquei os metros primeiro, tá? Então, são 5 quilômetros que ela percorre. Neste treino, a Renata percorre 5.000 metros, né? Ou 5 quilômetros, né? Então, aqui é 1, né? Falando novamente, e aqui 5 quilômetros. Renata percorre 5.000 metros ou 5 quilômetros, tá? Agora aqui. O Autódromo de Interlagos, situado na cidade de São Paulo, possui uma pista com 4 quilômetros e 309 metros de extensão. O circuito tem 11 curvas e a largura da pista varia de 12 a 15 metros. Qual a extensão da pista de Interlagos em metros? Então, neste problema, tem várias questões, várias informações adicionais que eu não preciso. Eu não preciso saber para saber a extensão da pista. Eu não preciso da informação das curvas e nem da largura da pista, né? Eu só preciso saber que ele tem 4 quilômetros e 309 metros de extensão. O restante são informações adicionais. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho 4 quilômetros. 4 quilômetros é igual a quantos metros? 4.000 metros. Por que isso, prof? Porque está pedindo a extensão em metros. Então, eu tenho que transformar. 4.000 metros mais os 309 metros. Então, vai ser igual a 4.309 metros. Então, a pista de Interlagos tem 4.309 metros de extensão. Depois, nós temos essa outra atividade, que pede para estimular e completar com uma unidade de medida adequada, metro ou quilômetro. Então, vamos pensar. A torre tem 18, o que de altura? Metros, né? O muro da casa tem 2 metros de altura também, né? Não pode ter quilômetros. A distância da casa até o topo da montanha tem cerca de 1 quilômetro. A casa tem 4 metros de altura, né? Se o muro tem 2 metros, a casa tem 4 metros.